Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando a parte de método de separação, hoje é a última aula de eletroforese capilar. Vou falar dos tipos de eletroforese capilar. Mas antes de continuar, pessoal, já se inscreve no canal se não for inscrito ainda, deixe um like no vídeo para não esquecer depois, ative o sininho, isso é muito importante para o canal continuar crescendo. Sigam também o canal na rede social, Facebook, Twitter e Instagram, que eu vou deixar aqui. Lembrando, eu sou mais ativo no Instagram, mas são formas de também ter comunicação entre a gente. Novamente, pessoal, já abri o Threads, mas nunca utilizei, então ele existe só. Tudo bem? Agora sim, vamos para a aula. Na última aula, pessoal, eu já falei para vocês de eletroforese capilar, né? Então, apresentei para vocês o esquema de um equipamento, normalmente o detector fica no cátodo, e você tem uma alta voltagem aplicada para separar os analitos. Os analitos migram de acordo com a movimentação eletroforética e o campo aplicado, só que no caso da eletroforese capilar é a razão da diferença potencial aplicada, né, da voltagem aplicada pelo comprimento do capilar, e as voltagens vão sempre variar entre 20 e 60 kV. Também expliquei o fluxo eletroosmótico, como ele se forma, e expliquei que enquanto você tem um fluido pressurizado, você tem esse formato parabólico na fronte, enquanto a eletroforese, você vai sempre ter esse perfil frontal plano, o que diminui a dispersão dos analitos durante a separação. Hoje, pessoal, eu queria falar para vocês dos tipos de eletroforese capilar. São basicamente 5. A por zona, a isotacoforese capilar, a eletrocromatografia, desculpe, que pode ser ou incolor empacotada ou eletrocinética capilar micelar, a eletroforese capilar em gel e a focalização isoelétrica capilar. Vamos falar de cada uma delas. Primeiro, a eletroforese capilar por zona. Então, em inglês, Capillary Zone Electrophoresis. Você vai ver muito o CZE. Então, a separação de íons ou compostos ionizáveis normalmente pequenos. E a separação se dá apenas pela mobilidade eletroforética. É a eletroforese comum, pessoal, basicamente. E a concentração e o pH do eletrólito de fundo é constante. Tudo bem, pessoal? Então, como eu falei, é a comum. Então, quando estou separando os íons, vão formar pequenas zonas, né, pequenas bandas com os íons que vão se separando. Tá? É a eletroforese capilar comum. A isotacoforese capilar, nome estranho, né? Mas vem do grego iso, que é igual, e taco, velocidade, ou seja, velocidades iguais. Como acontece? Em inglês, né, normalmente você vai usar CITP, né, de Capillary Isotachophoresis. A amostra é injetada entre dois eletrólitos de fundo diferentes. Um líder que vai ter mobilidade dos seus íons superior a todos da amostra e um terminal que tem a mobilidade inferior a todos da amostra. Dessa forma, a banda dos analitos vão migrar com a mesma velocidade. Tudo bem, pessoal? Então não vou ter muita dispersão dos nalitos ao decorrer da separação. Para ficar mais claro, pessoal, vamos uma ilustraçãozinha aqui. Então tem o eletrólito líder e o terminal e a minha banda de injeção. Como eu aplico o potencial, eu começo a ter migração para o cátodo, né? Normalmente o detector fica no cátodo. Só que acontece, eu vou ter contra-íons migrando nessa direção. Então, esses contra-íons vão ter uma velocidade muito alta que vão impedir que, por exemplo, o analito A, que deve ter maior velocidade eletroforética, dispare muito, então vai ficar barrando. O terminal vai impedir que o C fique muito para trás, porque ele vai ter íons de baixa mobilidade, só que vão acabar empurrando, né? Como se fosse vamos por assim, uma manada de elefante empurrando outros animais, um bando de
zebras, por exemplo. Eles vão empurrando, evitando que o analito C fique muito para trás. É basicamente isso, porque a mobilidade ele é baixa, mas vai acabar empurrando o analito C, enquanto o líder é rápido, mas os contra-íons impedem a dispersão do A. Dessa forma, você vai ter zonas bem definidas entre eles, só que a velocidade de toda a faixa amostral vai ser a mesma. Tudo bem, pessoal? É basicamente isso a isotacoforese capilar. Nome difícil. Ficou claro, pessoal? A eletrocromatografia em coluna empacotada. É basicamente um híbrido de HPLC e eletroforese. Eu tenho uma coluna capilar empacotada, como se fosse uma fase estacionária de HPLC, e a fase móvel, na verdade, é um solvente polar aquoso movido pelo fluxo eletroosmótico. Então, ao invés de ter um sistema de propulsão de fase móvel, eu tenho o fluxo eletroosmótico. E a separação vai se dar realmente pelo equilíbrio do analito entre a fase estacionária e a fase móvel, como é uma separação de HPLC padrão. Então é isso, eu vou aplicar um potencial no capilar, que vai ter um recheio empacotado, vai gerar o fluxo eletroosmótico e meu analito vai começar a absorver na fase estacionária, dissolver na fase móvel, dissolver como se fosse um método de separação de cromatografia. Tudo bem? É basicamente isso. Nem vejo muita aplicação para esse tipo de coluna hoje, assim como não vejo para coluna capilar HPLC, tendo em vista o HPLC. Tudo bem? Já a cromatografia eletrocinética micelar é um pouco mais interessante. Você vai ter o nome em inglês Micellar Electrokinetic Capillary Electrophoresis, pode ser MECC ou MEKC. Eu vou usar um surfactante aniônico, normalmente o SDS, acima da concentração micelar crítica no eletrólito de fundo. E as micelas vão normalmente ter baixa mobilidade, porque elas são grandes. Vão ter um volume muito grande e isso vai atrapalhar na movimentação, né? Vai ficar muito volumoso. Ela pode até migrar com o fluxo eletroosmótico, mas vai ter uma grande tendência, na verdade, contra o fluxo eletroosmótico devido ao tamanho, né, que ela vai se formar. Daí a separação vai acontecer pelo equilíbrio entre a fase aquosa, né, do eletrólito de fundo, e a apolar, que é o interior da micela. Então a gente pode ficar dissolvendo em uma, dissolvendo em outra, então vai ter um equilíbrio de fases. Por isso é chamado de cromatografia, porque você tem equilíbrio na separação. Aqui, pessoal, para vocês verem um exemplo. Então tem aqui a molécula de algum surfactante, né? A pessoa está usando detergente na imagem. Então, forma micela, normalmente vai ter cargas negativas na superfície, volume muito grande, e um soluto, né, que vai ser o nosso analito, que vai ficar dissolvendo no interior apolar da micela e depois no exterior polar do eletrólito de fundo. As micelas vão tender, ao mesmo tempo, migrar para o sentido do ânodo, devido à carga negativa, mas o fluxo vai acabar fazendo ela migrar de volta para o cátodo, né? Então vai ter sempre esse equilíbrio. Isso vai causar um atraso de alguns analitos neutros. É basicamente para separar analitos neutros por eletroforese. Tudo bem, pessoal? Essa aqui é a função da cromatografia eletrocinética capilar micelar. Tudo bem? Então, dissolve na micela, volta um pouquinho ou migra com muita baixa velocidade, vai para o solvente, né, para o eletrólito de fundo, mira o fluxo eletroosmótico, dissolve de novo na micela, diminui um pouco a velocidade, vai ser nesse equilíbrio de fase polar a polar a separação e na velocidade de migração das micelas e do fluxo eletroosmótico. A eletroforese capilar em gel. Normalmente se dá para um capilar preenchido por um gel poroso, normalmente de poliacrilamida ou agarose, que já são utilizados na eletroforese planar, que eu vou falar nas próximas aulas. Esses géis vão ter ligações cruzadas que vão formar poros de tamanhos variados.
Normalmente se usa para separação de macromoléculas, são moléculas grandes. Tudo bem, pessoal? Então, DNA, proteínas, principalmente, peptídeos, são utilizados para quantificar essas biomoléculas, né, macromoléculas, eletroforese capilar. Tudo bem? Normalmente, quando eu quero fazer separação só qualitativa, eu posso fazer em gel, planar, que eu vou falar nas próximas aulas, mas para quantificar, normalmente a gente usa eletroforese capilar em gel. Então, pessoal, o mecanismo é muito similar ao SEC do HPLC. Então, os íons vão começar a migrar, vão se perder no tamanho dos poros grandes e pequenos, né? As moléculas pequenas vão tender a ficar mais retidas, as grandes vão acabar passando mais, vão ter menos interação, é igual a um SEC. Normalmente se usa essa estratégia porque essas macromoléculas, a relação raio-carga fica muito próxima uma da outra. Então, esses géis vão ajudar a separar melhor devido à mobilidade que vai ter, muito parecido com o SEC. Já a focalização isoelétrica capilar. Essa é um pouquinho mais difícil, tá, pessoal? Por isso deixei por último. É para separar espécies anfitrópicas. São espécies capazes de receber e doar prótons. Também os deutérions são chamados. Normalmente são proteínas e aminoácidos, tá, pessoal? Então, essa amostra misturada com espécies anfólitas, que são ácidos carboxílicos e aminas dos grupos orgânicos com uma alta capacidade tamponante que vai em pKa's variados. Daí eu vou ter no cátodo a utilização normalmente de NaOH e no ânodo ácido fosfórico. A hora que eu aplico o potencial, começam a migrar esses anfólitos com os íons OH e H+, eu vou gerar um gradiente de pH no decorrer do capilar. Tudo bem, pessoal? Então, os anfólitos são ácidos fracos ou ácidos carboxílicos fracos ou aminas fracas, bases fracas. Então, elas vão começar a migrar. Em um dado momento, elas vão se neutralizar, ficando um tampão, formando um gradiente de pH no decorrer do capilar. Então, quando eu tenho potencial, os íons H+ vão começar a migrar para o cátodo, enquanto o H- vai para o ânodo, da base forte do ácido fosfórico. Então, novamente, era um gradiente de pH no interior do capilar. E os analíticos, normalmente proteínas ou aminoácidos, migram até o ponto isoelétrico. O que significa o ponto isoelétrico? Vou falar isso mais para frente quando falar de eletroforese de proteínas em gel planar. Mas é o pH onde não tem carga residual, ou seja, o grupo amino está desprotonado e o grupo carboxilato está protonado. Então, ele fica eletricamente neutro, por isso isoelétrico. Não tem carga sobrando nem faltando, tá? Totalmente neutro. E uma vez neutro, os analíticos vão migrar simplesmente pelo fluxo eletroosmótico, ou seja, a hora que neutraliza, eu vou mudar a velocidade basicamente de migração do analito para a migração do fluxo eletroosmótico. Então, pessoal, para entender, então tem os anfólitos, os íons H+ migrando com alta velocidade, íon H+ é muito rápido, os íons H- também são muito rápidos, tá? Tem uma alta velocidade de migração eletroforética no sentido oposto. Com os anfólitos, vai acabar formando espécies tamponantes, gerando o gradiente de pH. Uma vez gerado esse gradiente de pH, eu adiciono a amostra, injeto a amostra, eu separo, uma vez neutro, elas param de migrar com a velocidade e ficam paradas migrando apenas com fluxo eletroosmótico. Tudo bem? É assim que a gente separa proteínas e aminoácidos, né, que são fragmentos de proteína, a menor unidade da proteína, através de eletroforese capilar. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Pessoal, chegou até aqui, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações
Isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo. Siga também o canal na rede social, Facebook, Twitter e Instagram. Lembrando, eu sou mais ativo no Instagram. Existe o Threads, mas por existir. Quem quiser e puder colaborar com o canal, o botão Valeu Demais já está ativo. Você pode fazer doações a partir de R$2. Lembrando, são doações. Se não quiser, não puder, o conteúdo continua aqui, gratuito para vocês. Pessoal, também confiram outros vídeos que eu estou deixando aqui na tela final sobre outros assuntos de química analítica que talvez interessem a vocês. É tudo por hoje, pessoal. Espero vocês na próxima. Até lá, valeu e tchau.